E gravando, vamos lá. Então, já adiantei algumas informações aqui interessantes. Vamos lá. Esse exemplo aí lá de MA, do capítulo 4, né, do MA12, tá? Então, matemática discreta. O nosso probleminha é esse aí, ó. Seja Dn o número de permutações caóticas de 1, 2, 3 até n, né? Isto é, o número de permutações simples de 1, 2, 3 até n, nas quais nenhum elemento ocupa o seu lugar primitivo. Mostre que dn mais 2 é igual a n mais 1 vezes dn mais 1, né? Mais dn. A gente teria aí uma recorrência de segunda ordem, né? Porque os termos eles estão precisando do seu anterior, né, para ser determinado. Acho eu, não sei, depois a gente vê. É só o início aí, né? Aparentemente, né? Então vamos lá resolver isso aí, ó. Já escrevi algumas coisas aí, ó. Vamos calcular dn mais 2. Aqui está dn mais 1, mas é dn mais 2. Oxi, que é isso, rapaz? Que é dn mais 2, tá bom? Foi demais, né? Foi demais. Que é dn mais 2, tá bom? Deixa eu corrigir aqui. Só escolher a caneta. Caramba, dn mais 2, tá? Então vamos calcular dn mais 2, número de permutações, que vai de 1 até n mais 2, já que eu mudei aí, né? Nas quais nenhum elemento ocupa o seu lugar primitivo. Aí devemos considerar dois grupos. Achei interessante essa ideia aí, tá? Dois grupos. O primeiro grupo, o 1, ocupa o lugar do elemento que ocupa a primeira posição. O 1, né? A gente está começando do 1, então o 1 está na primeira posição. Ele não vai poder ficar na primeira posição, vai ter que trocar de lugar com alguém. Então, esse primeiro grupo, o 1 vai exatamente para o lugar daquele que ocupou o seu lugar, né? Então, isso pode acontecer de quantas formas? Perceba, o 1 ele vai sair do seu lugar. Vamos lá, vamos imaginar aqui, ó. Vamos colocar uns tracinhos aqui, tá? Tá? Ó. Então, o 1 não importa, tá? Para o lugar que ele vai. E aqui eu tenho n, tá? Isso tudo aqui totaliza n mais 2, tá? N mais 2 posições aí, tá? Ó. Vou tirar o 1 e esse 1 ele vai poder ir para qualquer lugar aqui. Né? Sei lá, algum AI aí, né? Dessas posições. Né? E isso pode ser feito exatamente de quantos modos? Perceba, se eu tenho n mais 1 posições, ó, quer dizer, se eu tenho n mais 2 posições, vai sobrar para o 1 n mais um lugar para ele ir. Tá? E o outro cara vai para o lugar do 1. Né? Aí se o outro cara vai, ó, perceba, o 1 ele vai para o lugar do AI e o AI vai para o lugar do A1. Portanto, essas duas posições já ficou preenchida. Aí, ao invés de você ter agora, eu tinha n mais 2 posições, né? Como um ocupou o lugar do cara que ocupou o lugar dele, então você passa a ter n elementos, né? Para você reorganizar, onde eles não vão poder ficar nos seus lugares primitivos, né? E isso pode ser exatamente dado de que forma? Como ele falou aqui, ó, de dn modos. Né? Portanto, para essa primeira situação aqui, nós vamos ter o seguinte, n mais 1, que é exatamente essa troca do 1 com o que ocupou o seu lugar, vezes o dn modos dos outros elementos, né, se permutarem aí, né, não mantendo não mantendo o seu lugar primitivo, tá? Então é isso. Para o primeiro caso, tá resolvido, né? Tá bacana. Agora vamos lá para o segundo caso. O segundo caso é o 1 ocupar a posição diferente do elemento que ocupou a posição dele. Né? E aí nós vamos ter nessa situação, vamos lá, então vamos imaginar aqui, tá? Mais uns tracinhos aqui, tá bom? Isso não é prova não, tá pessoal? Prova tem que ser organizada, tem que escrever. Então eu vou ter aqui as n, né, posições, vou até colocar aqui, né? Tem um n mais 2 posições aqui, ó. Só que aí o 1, beleza, vem o AI para cá, né? Esse elemento de qualquer dessas posições aí, o AI vem ocupar o lugar do 1, né? Portanto, esse AI ele pode ocupar essa posição aí
né? Como esse aí, qualquer um deles pode ir para o lugar, né? Do 1 menos o 1. Então eu tenho n mais um módulos também, né? De ocupar a primeira posição. Essa primeira posição aqui eu vou ter n mais um módulo. Tiro 1 e eu vou ter n mais um elementos que eu posso colocar aí, né? Porém, diferente do primeiro caso, o 1 não vai ocupar o lugar desse cara que ocupou o lugar dele. Portanto, o 1, né, ele vai ser agora jogado, né, ele vai ser jogado nesses elementos que vão poder distribuir, né, que vão poder distribuir, né, que vão se permutar entre si. Então agora eu não vou ter mais uma permutação de dn, né, eu vou ter uma quantidade dn mais 1, porque o 1 entrou, o 1 saiu aqui, mas agora ele entrou, porque aí ele pode entrar em qualquer uma das posições, né, que ele não havia entrado. E, portanto, aí você vai ter exatamente, né, o problema praticamente resolvido, né? Porque agora nós vamos ter a soma, né, desses dois números aí, né? Ó. Você vai ter o quê? Que xn mais 2, ele vai ser exatamente igual ao xn mais 1, né? dn, mais o xn, né? xn mais 1, né? Vezes dn mais 1, ok? Então é isso. Aí você coloca aqui o x em evidência, né? O x mais 1 em evidência. Coloca aqui o x mais 1 em evidência. E aí você vai ficar com dn mais dn mais 1. Ao contrário, né? Na verdade, né? Mas tudo bem, deixar desse jeito mesmo. E aí a gente chega no que o problema propõe aí, né? Que era exatamente essa continha aí, ok? Pronto. Bonitinha a questão, né?